E aí, pessoal, tudo bom? Finalmente a aula 4 chegou. Vamos falar sobre 3 condições que costumam gerar dúvidas dos professores durante a elaboração dos seus planos educacionais individualizados. E a primeira delas é o TEA. Nós vamos fazer uma fala bem geral, eu diria que é o mínimo do mínimo, tá bom? Porque é um mini curso, carga horária reduzida, eu tenho que tentar ser bem objetivo aqui com vocês, mas eu acredito que vou poder trazer informações bastante significativas, principalmente para quem ainda não tem proximidade com o tema, para você conseguir incluir as pessoas com essa condição nas suas aulas sem tanta insegurança, certo? Eu vou usar como referência 2 livros, mas eu tenho lido bastante sobre esse tema, né? Principalmente porque era uma deficiência minha. Ainda tem muita coisa que falta aprender, mas hoje eu já consigo ter bastante segurança para atender, principalmente o público que demanda o meu serviço, que são jovens e adultos jovens, né? É o público que eu atendo aqui onde eu trabalho, e principalmente com nível de suporte 1 ou alguns com nível de suporte 2. Eu não tenho experiência com nível de suporte 3 e nem tenho experiência com crianças, tá bom? É importante fazer essas ressalvas para vocês saberem o meu lugar de fala sobre esse assunto. Mas eu queria recomendar esses livros, principalmente esse aqui da capa branca. A capa acabou se misturando com o fundo branco do slide. É Humano à Sua Maneira, um novo olhar sobre o autismo, uma referência para você entender o que é neurodiversidade e começar a ver o autismo não somente pelos desafios que as pessoas com autismo têm, mas também pelos inúmeros potenciais e como essa condição tem muita beleza, tem muita riqueza, né? Às vezes a gente fica enfatizando muito a falta das pessoas e nesse livro não é o que vai acontecer, vai ser enfatizado que é uma condição que só enriquece, né? Uma das possibilidades de ser gente no mundo, né? Por isso o título desse livro, Humano à Sua Maneira. Is This Autism? A Guide for Clinicians and Everyone Else, né? Que em português seria É Isso Autismo, né? Isso é Autismo, um guia para clínicos e todo mundo. Eu não encontrei ele em português ainda, mas para quem tem algum domínio de inglês, realmente é um livro muito bom. Ele vai trazer de uma maneira muito didática, rica em exemplos, o básico do básico você tem que saber sobre essa condição, inclusive nuances de gênero, nuances culturais, várias coisas que dão contexto. Então eu recomendo demais para quem conseguir acompanhar no idioma original. Eu acredito que em breve vai ter em português. Pode ser que até enquanto eu gravo aqui, se já não tivesse sido lançado e eu não estou sabendo, ou em breve vai ser lançado em português também, que é um livro relativamente recente. A prevalência do autismo, a prevalência é a porcentagem de pessoas com autismo em relação, né, à população total. Ela tem aumentado cada vez mais, né? Toda vez que se faz um levantamento, se constata que aumentou um pouco em relação ao anterior. Isso gera muitas teorias sobre o que estaria por trás desse crescimento da porcentagem de pessoas com autismo no mundo. Alguns acreditam que é a alimentação, há inúmeras teorias da conspiração, né? Agora mesmo, enquanto eu estou gravando aqui, está havendo uma polêmica, porque o presidente dos Estados Unidos espalhou a notícia de que paracetamol teria a ver com autismo. Isso não existe qualquer confirmação a respeito, mas tem gente que fala que é vacina, tem todo tipo de teoria da conspiração sobre as causas do autismo, mas é provável que a maior causa do autismo seja genética, né? Pode ter algum fator referente ao desenvolvimento da pessoa durante a gravidez, né, enquanto na condição de feto, pode ter alguma correlação com o parto, ou algum fator ambiental depois de nascido, mas a predisposição
muito provavelmente a maioria das pessoas que tem essa condição é por conta de uma predisposição genética que, em interação com fatores ambientais, acabou gerando as características que são reunidas nessa condição, tá certo? Eu, sinceramente, acredito que o principal fator ao qual se deve esse aumento na incidência do diagnóstico é o maior acesso aos meios de diagnóstico. Por exemplo, aqui no Brasil, com certeza isso é uma realidade. Hoje é muito mais fácil você, principalmente se você é de uma realidade socioeconômica desfavorável, há 20 anos atrás era muito mais difícil você conseguir uma consulta com um psiquiatra, né, um neuropediatra. Por mais que hoje, né, está havendo muita demanda desses profissionais, e aí às vezes você tem que esperar muito para ser atendido, mas existe essa demanda também porque as pessoas estão mais informadas, estão indo atrás. Antigamente era mais fácil passar batido, digamos assim. Então, os critérios diagnósticos também mudaram. A gente vai ver aqui algumas informações sobre isso. E eles se tornaram mais abrangentes. Pessoas que antigamente passariam batidas, que têm um autismo mais discreto, digamos assim, hoje já conseguem o diagnóstico com mais facilidade. Tudo isso vai se somando para gerar a explicação de por que cada vez mais pessoas recebem esse diagnóstico, sem precisar a gente apelar para teorias da conspiração, beleza? Então, no mundo, aqui nos Estados Unidos, com dados de 2022, a incidência seria algo em torno de 3 a 4% da população. No mundo, isso se reduz para 1% da população com esse diagnóstico. No Brasil, a gente está próximo da taxa mundial. 1,2% da população é equivalente a 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo no Brasil. O Brasil, como eu disse, você está melhorando o acesso, mas ainda tem dificuldades. É provável que tenha pessoas que, principalmente adultos, que têm essa condição, mas nunca foram diagnosticadas, né? Por isso não estão na estatística. Eu creio, sinceramente, que deve ter mais gente do que isso daí. Tem muitas pessoas que provavelmente têm essa condição, mas nunca receberam e algumas provavelmente nunca vão receber o diagnóstico. Eu vou tentar trazer assim o texto que está no manual, que é o Manual Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, DSM-5, texto revisado, né, TR, que é o que os psiquiatras usam para fazer o diagnóstico. Mas é importante a gente ter consciência do seguinte: isso daqui não é para você se autodiagnosticar ou sair autodiagnosticando os seus familiares e as pessoas próximas de você, tá bom? Aqui eu acho o texto bem objetivo, né? Inclusive, às vezes, é exatamente isso que causa confusões, porque como o texto é resumido, né, é bem direto, aí, às vezes, quando você está lendo, você não nota as nuances, você não nota que talvez não seja da maneira como você está pensando, como você está entendendo, você que não é profissional da área, você que não trabalha com isso. Então, quem faz o diagnóstico é psiquiatra, neuropediatra, neurologista, né? Nos Estados Unidos, há estados em que os psicólogos podem fazer diagnóstico. No Brasil, a gente colabora com o diagnóstico, mas quem vai dar o diagnóstico final é um desses profissionais que são médicos, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pós em neuropsicologia, então eu estaria habilitado, embora não trabalhe com isso, para fazer a avaliação neuropsicológica. E é muito bom fazer esse tipo de processo avaliativo, porque você recolhe muitas informações, porque não basta dizer que tem TEA, né? Precisa também, acima de tudo, descobrir o que é que precisa de suporte, onde é que a pessoa tem mais desafio, onde é que ela tem mais potencial. Então você consegue muito mais informações quando você faz um processo mais rigoroso de avaliação, não é só chegar lá, sentar na frente do médico, responder 3, 4 perguntas e sair com o diagnóstico, não, né? Então, se nem com o médico não é bom fazer dessa maneira, muito menos quem não é da área sair se autodiagnosticando com base em informações limitadas
e muito resumidas, tá bom? Então, cuidado com isso, que eu vejo demais o pessoal querendo se autodiagnosticar e se gerou dúvida, leva para o profissional por via das dúvidas, né, para ver se a sua suspeita tem sentido ou não. Mas a palavra final sempre vai ser decorrente desse processo que eu estou dizendo, né? Avaliação cuidadosa, envolvendo às vezes mais de um profissional, até chegar a um diagnóstico, e depois disso tem toda uma série de medidas, de acompanhamentos, de terapias. Quanto mais cedo se diagnostica, melhor, porque aí você começa a oferecer terapias, oferecer apoios que vão ser necessários para diminuir os déficits vinculados a essa condição, que aqui é o primeiro critério de diagnóstico, né? Critério A: déficits persistentes na comunicação social e na interação social. A pessoa vai ter que ter esses 3 déficits aqui, ó. Déficits na reciprocidade socioemocional, déficits em comportamentos comunicativos não verbais, né? Reciprocidade socioemocional, vamos dar só um exemplo, lá na frente eu vou tentar ser mais detalhado, né? A gente tem que se relacionar com as pessoas em muitas situações em que é cobrado de nós ter uma intuição sobre o que o outro está pensando, sobre às vezes a pessoa dá ali uma dica através de uma mudança de tom, através de uma expressão facial, de que não quer conversar, ou de que quer mudar de assunto. Esses detalhezinhos podem ser difíceis de notar para a pessoa que tem autismo, sabe? Então isso vai ocasionar um déficit na reciprocidade, ela vai ter dificuldade de interagir nesse tipo de conversa cotidiana. Pode acontecer, pode ser dessa maneira que eu estou dizendo. Déficits em comportamentos comunicativos não verbais. Então, assim, tem várias coisas que a gente usa para se comunicar que não é somente as palavras, né? A gente tem a entonação, como eu disse, tem a expressão facial, tem o jeito que o seu corpo se posiciona. Todas essas coisas, tanto a pessoa pode ter dificuldade de entender, como também de executar. Então, ali vai ser visto pelos outros como anormal, né? Como um contato visual anormal, como uma linguagem corporal inadequada, o que os outros vão pensar, as pessoas neurotípicas, né, que não têm essa condição, porque a pessoa, como ela tem uma dificuldade nessa área, então ela vai ter também uma dificuldade de ser recíproca nesse jogo, digamos assim, nessa teatralidade que existe nas relações sociais, né? Então isso pode ser uma dificuldade vinculada ao TEA. Déficits no desenvolvimento, manutenção e compreensão de relacionamentos. Então, cada lugar tem um jeito diferente de se comportar, que é implícito, nem sempre tem escrito como é que faz, como é que... Então, a pessoa, por exemplo, com autismo, ela pode ser excessivamente formal em um lugar mais informal, ou excessivamente informal em um lugar mais formal, porque aquilo ali, digamos, ela teria que descobrir aquilo intuitivamente, mas intuitivamente é mais difícil para ela, teria que ser ensinado. Então, tudo isso aqui pode ser apresentado na forma de déficits, e aí teria um prejuízo, né? Um prejuízo na comunicação social e na interação social. Isso aqui é o critério A. E o critério B são padrões restritos e repetitivos de comportamento. E aí nós vamos falar de movimentos, uso de objetos ou fala estereotipada ou repetitiva. Então vai ter algumas pessoas que vão ter ecolalia, que é repetir, por exemplo, o que ouviu o outro dizendo, ou frases que ele se lembra de alguma situação, né? O hábito de uma criança, né, vai brincar alinhando brinquedos, bater mãos, né? Tem várias formas em que isso pode se apresentar, mas o uso de objetos, movimentos, vai ter um padrão ali em torno da repetição, né? E pode ter também a insistência nas mesmas coisas, inflexibilidade de rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Então, como a gente está falando aqui de um critério diagnóstico, né, eles vão vincular muito em relação às dificuldades da pessoa, tá certo? Isso é um viés do manual, tá beleza? Depois a gente vai se afastando disso ao longo da apresentação e vendo de uma maneira melhor, de uma maneira mais contextualizada, tá bom? Porque aqui eu estou trazendo o texto do manual.
Então, a pessoa com autismo pode ter dificuldade com mudança de rotina, necessidade de seguir sempre o mesmo caminho, comer os mesmos alimentos. Então, é muito comum que as pessoas com autismo, algumas delas vão ter restrições alimentares, algumas vão ter muitas restrições alimentares, vão comer determinados alimentos, e é mais ou menos o mesmo alimento todo dia. Então, sempre vai ter essa busca por um refúgio na rotina e na repetição, né? Interesses restritos e físicos, né, e fixos, né, que é o que vai ser chamado no português de hiperfoco, né? Então vai ter, por exemplo, uma pessoa com autismo que tem hiperfoco em dinossauros, em cachorros, em navios, e aí ele vai saber demais sobre aquele assunto, vai falar muito sobre aquele assunto e vai ser notável isso. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais do ambiente. Então, pode acontecer da pessoa ter uma sensibilidade maior ao toque, ou uma indiferença à dor e à temperatura, né? Por exemplo, está todo mundo com calor numa sala e a pessoa com autismo está com frio, que ela tem uma questão sensorial ali diferente dos demais. Sensibilidade a sons, a fascinação por luzes, cheiros ou objetos em movimento. Veja, aqui é uma variedade tão grande entre as pessoas com autismo, né? Enquanto eu estou falando aqui, eu estou lembrando de 10, 15 pessoas diferentes na minha cabeça que tem uma coisa ou outra em destaque maior dessas coisas que eu estou citando, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar estereótipos de como é uma pessoa com TEA, porque existe muita diversidade, por isso que o termo é espectro, né, que é eu vou mostrar aqui mais na frente a representação disso, né, que é realmente muitas formas de ser autista. Então, esses sintomas têm que vir desde o desenvolvimento inicial, né, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas por mais que eles estejam presentes desde esse período, às vezes pode ser que eles só vão se fazer notar mais lá na frente, quando as demandas sociais excedem a capacidade do indivíduo, né? Porque elas podem ser mascaradas, você pode criar estratégias compensatórias, e aí você tem a dificuldade, mas não revela. Esses sintomas, para ser classificado como o transtorno, né, precisa causar um prejuízo, transtorno vem disso, né, criar um transtorno, atrapalhar a vida cotidiana da pessoa, se ela não receber suporte, né? E não devem ser melhor explicadas por outras condições, como deficiência intelectual, um atraso global do desenvolvimento. E o autismo tem 3 níveis de suporte. Um é o nível 1, que requer algum apoio, a pessoa, no geral, tem bastante autonomia, né? Então, tem um certo impacto, mas pode até, digamos, passar até despercebido, né? Porque a pessoa tem ali uma certa autonomia, tem dificuldade, mas às vezes nem é muito notado. O nível 2 você já vai ter déficits mais evidentes, então requer apoio substancial, né? E aí esses apoios, eles vão ser nas áreas, né? Na área de comunicação social, alguns vão precisar mais disso, outro na área do comportamento repetitivo. Você vai situando aí, cada indivíduo vai ter às vezes ele tem nível 2 de suporte, mas ele pode estar, por exemplo, na parte de comunicação social, mais, entre aspas, mais autônomo do que o de nível 1. Mas o nível de suporte dele já é em relação aos comportamentos repetitivos. Então, a gente tem que tomar cuidado também com generalizações sobre níveis, beleza? E o nível 3 são pessoas que precisam de um apoio muito substancial, porque tem muitos déficits, muita dificuldade na comunicação, pouquíssimo engajamento social, então vai precisar de suporte em todas as áreas da vida. É muito importante, como eu disse, evitar generalizações. Uma pessoa, às vezes, com nível de suporte 1, pode estar enfrentando grandes dificuldades, enquanto a pessoa com nível de suporte 2 pode até parecer relativamente mais satisfeita, menos dificuldades, principalmente, às vezes, porque recebeu todo o treinamento, todo o suporte desde cedo, isso aí vai implicando em uma maior gama de
ferramentas que a pessoa desenvolve para se virar, né? Então é importante a gente considerar o indivíduo na sua singularidade. O autismo, antigamente, era separado em várias condições, né? No DSM-4, que é a versão de 94, já faz aí quantos anos? Mais de 30, né? Todas essas condições faziam parte do que hoje a gente chama de transtorno do espectro do autista, né? Transtorno do espectro autista. Autismo infantil, síndrome de Asperger, que seria esse autismo, entre aspas, mais discreto, né? Que não se nota tanto. Transtorno desintegrativo da infância, transtorno invasivo do desenvolvimento, síndrome de Rett, que depois foi retirado porque foi descoberta a causa genética dessa condição. Então a gente tem aí um espectro, né? Essa imagem aqui fazendo referência ao espectro da luz, em que você vai ter várias pessoas, desde um Elon Musk bilionário até uma pessoa com autismo nível 3 de suporte que não fala e depende dos familiares para basicamente todas as atividades de vida diária. É muito comum a gente usar ainda hoje, principalmente no âmbito da educação, o termo transtornos globais do desenvolvimento, só que esse é um termo em desuso, tá bom? Ele quer dizer a mesma coisa do TEA, só que ele já não é mais tão utilizado. Ele é utilizado ainda em alguns contextos educacionais, em leis e tal, mas o termo mais atual mesmo é TEA, certo? Como é que você chama a pessoa com autismo? Aí tem várias maneiras. Você pode chamar de pessoa, principalmente duas, né, na verdade. Pessoa com autismo, enfatiza a pessoa antes do diagnóstico, é um termo mais neutro. Penso que é menos arriscado da pessoa se ofender. E pode tratar como autista mesmo, que é tratar o autismo como parte da identidade da pessoa, como algo que não precisa ter vergonha, algo que pode se orgulhar disso, né, reforçar o pertencimento. Nenhum dos dois em si é capacitista, né, é preconceituoso. Mas se você tiver na dúvida, você pode perguntar à pessoa sobre como é que ela acha melhor ser tratada e você trata do jeito que ela achar melhor, tá certo? E quem não é autista, o termo mais correto é neurotípico, né? Algumas pessoas vão dizer quem é normal, né? Não, porque se eu digo que alguém é normal, implica que o outro é anormal, né? Ou seja, o outro é tipo errado. E não é o caso. É típico no sentido de que as pessoas neurotípicas, elas têm um modo de funcionar que acontece com mais frequência, né? Enquanto que a pessoa com autismo seria uma pessoa atípica, uma pessoa que tem um modo de funcionar que é menos comum, acontece com menos frequência. É nesse sentido. Então, tem uma carga valorativa menos negativa, mais neutra. Existe um estereótipo do autismo muito vinculado, né, ao autismo como o masculino, né, como tendo. Então, realmente existe ainda uma incidência maior de homens com diagnóstico de autismo no Brasil. Existe 1,4 milhões de autistas diagnosticados, pelo menos de acordo com os dados do IBGE de 2022, né, para 1 milhão de mulheres. Mas, mundialmente, é comum falar-se de uma prevalência de 4 homens para cada mulher com autismo. Mas a gente vai questionar isso aí já já. Então, existe muito esse estereótipo do homem branco, né, como sendo a maioria das pessoas com autismo, né? Dentre as pessoas com autismo, existe uma diversidade sexual e de gênero muito maior, né? Cerca de 69% das pessoas com TEA, isso aqui de acordo com essa pesquisa, tem várias pesquisas com populações menores ou maiores, mas todas elas mostram uma prevalência maior do que a população típica, né? Neurotípica, de condições de diversidade sexual e de gênero. Então, nessa pesquisa aqui, por exemplo, 70% das pessoas que responderam que tinham transtorno do espectro autista se identificaram como não heterossexuais contra 30% das que não eram autistas. Então, inclui uma incidência maior de homossexualidade, bissexualidade, assexualidade, aí todas as letras LGBTQIAP+, né? Todas as letras que você puder imaginar lá vão estar contempladas nessa diversidade. Então,
Por mais que esse estudo tenha uma amostra pequena, mas eu vi vários outros, todos vão mais ou menos no mesmo sentido, né? Também uma influência maior da questão de gênero, né? Diversidade de gênero, de trans, de não binários, porque em geral as pessoas com autismo elas são, digamos assim, mais fora da caixinha, elas não se prendem tanto a padrões, então elas têm uma tendência maior a encarar a sexualidade de uma maneira não padronizada, digamos assim, né? Então por isso essa diversidade maior. Diferenças por gênero, né, ou sexo, no caso aqui eu usei como termos indistintos, né, mas existem diferenças, é claro, entre os dois conceitos, né? Mas, de modo geral, isso aqui tem muito a ver com um livro que eu mencionei lá no começo, esse desse autismo, que foi de lá que eu tirei isso aqui, né? Existem diferenças, a maior parte dessas diferenças, algumas a gente pode entender como relacionado, por exemplo, a questões biológicas, né? Hormônios, que também tem influência no comportamento, mas também muitas questões culturais, né? De modo geral, pessoas do século, fora do século, do gênero feminino tendem a internalizar mais os sintomas, enquanto pessoas do gênero masculino tendem a externalizar mais os sintomas. Então, entre mulheres é mais comum a camuflagem dos comportamentos, em que a pessoa parece neurotípica mesmo que ela não seja. Então, ela olha no olho, ela ela faz amizade, estão fofocando ali, ela vai e participa, mesmo que às vezes se enrolando em alguma coisa, mas tenta, e acaba aprendendo a camuflar, mesmo que isso a deixe exausta. Enquanto que pessoas do gênero masculino têm menos propensão a camuflar e é mais evidente os sintomas. Então, isso talvez seja uma das explicações por que as mulheres recebem menos o diagnóstico do que os homens, né? Porque elas têm uma tendência maior a ter uma maior expressividade, apesar da dificuldade de compreender. Elas às vezes brincam, vai lá e brinca de faz de conta, faz amizade, faz tudo aquilo que está nesse pacote aí, né? Enquanto que os homens podem ficar mais isolados e manifestar menos interesse em relacionamentos. Os comportamentos repetitivos das mulheres podem ser mais sutis, pode ser mais na área dos interesses e não dá para ver, medir muito ali precisamente, enquanto que nos homens pode ser mais sempre nessa tendência, né? Mulheres internalizando mais, homens externalizando mais. Provavelmente isso é um fator que conta muito para que as mulheres muitas vezes demorem em receber o diagnóstico, o que compromete muito, né, o suporte. Às vezes só vão receber o diagnóstico depois de adultas, às vezes já tem passado por vários outros diagnósticos, ansiedade, depressão, tudo no mundo, para no fim descobrir que era, na verdade, autismo, né? Então, a gente tem que enfatizar, em se tratando de pessoas com TEA, esse viés da neurodiversidade, né? Existem diferentes formas de ser, né, e de pensar, né? Diferenças no cérebro e na forma de pensar são naturais, não são necessariamente doenças. Eu trouxe aqui os critérios diagnósticos que traz esse enfoque do que falta, né? Mas eu queria finalizar com essa grande ressalva, né? Que não é bem assim, né? Tem dificuldades, tem desafios, mas não precisa ser visto só por esse lado, né? Cada pessoa tem um jeito diferente de ser no mundo, tem maneiras únicas de aprender, de sentir, de se comportar, que devem ser respeitadas e incluídas na sociedade. Então, não é só déficit, é um jeito diferente. E a condição de autista pode sim ter vários aspectos positivos e vantajosos a serem aproveitados. A pessoa com autismo não é alguém que funciona errado, é alguém que funciona diferente, certo? Então, essa é a perspectiva da neurodiversidade. Admitir que a pessoa com autismo funciona de uma maneira própria, que a partir do momento que a gente entende e usa esse aprendizado para derrubar as barreiras, aí a gente consegue avançar muito mais e consegue fazer com que essas pessoas funcionem muito melhor na sociedade, tá certo? Vamos para a próxima aula.